Bom dia, pessoal. Então hoje é domingo e eu quero fazer um vídeo sobre a compreensão, certo? Porque nós estamos em meio a uma guerra que não nos atinge diretamente, mas ela pode eventualmente vir a nos atingir, e independentemente disso, são seres humanos que estão se debatendo lá, morrendo por coisas que eles acreditam de um lado e do outro lado também, Isso é óbvio, Tem sempre uma crença que está se chocando ali, que eu disse para vocês que são mundos diferentes, Mas vamos tentar compreender o Putin, compreender a Ucrânia, compreender os Estados Unidos, compreender a Europa, compreender o Brasil, compreender o Bolsonaro. Ah, não, o Bolsonaro não, brincadeira, compreender o Bolsonaro também, certo? Porque as pessoas acreditam naquilo que elas fazem na vida, senão elas não fariam. Elas também são carregadas, pelas contingências, pela sua turma, enfim, certo? Veja, compreender não significa aceitar, não significa defender um lado, não significa não defender um lado. Tu pode defender um, tu pode defender o outro, E ao mesmo tempo compreender não significa que tu não te defenda contra os efeitos da intolerância. Compreender, inclusive, a intolerância. Como eu já fiz um vídeo aqui falando do fascismo, que eu disse para vocês, rememorando aqui, que o fascismo é a primeira natureza, é aquela natural que tem dentro do ser humano que diz assim, o mais forte vence o mais fraco e está acabado o assunto. Que é como a natureza funciona, certo? E a segunda natureza diz assim, o mais forte acolhe o mais fraco porque ele é humano, ou então estende isso até para o reino animal, ele faz parte da natureza, então para que matar? Porque mais todo mundo junto, o mundo vai para um mundo melhor do que se eu matar, certo? Ok, e é exatamente isso. Mas vamos começar primeiro por entender a primeira natureza, não a segunda. A primeira natureza ela é necessária, é uma necessidade ontológica, porque se algo alguém, não me pergunte quem, a fez, oh meu Deus, É óbvio que ela é necessária, porque ele não faz nada que não seja necessário, certo? Se a gente não entender a necessidade de uma coisa, o problema é da nossa compreensão, certo? Mas agora tem um filósofo que está explicando tudo, certo? Esse que é o bom. Então é o seguinte, a primeira natureza, qual é o sentido ontológico? Ou seja, por que ela deve existir no próprio ser? Porque para construir uma segunda natureza, se ela não dá certo aqui, tu tem que cair para algum lugar. Tu cai para onde? Para a primeira natureza. Imagina assim, que tu tá voando e cai o teu avião lá na floresta amazônica e sobra só tu vivo. Ou tu e mais alguém que seja, tá? Não vai valer mais as leis da segunda natureza lá. Se quiserem te atacar, tu vai ter que reagir. Se tiver uma arma, tu vai ter que atirar. Então a primeira natureza, ela é necessária como um estágio inicial. É como a gente se defende numa situação adversa e que tu não tem a segunda natureza que te garante igualdade. Tu precisa tu mesmo, E esse pessoal aí, eles estão na primeira natureza. Esse pessoal aí que eu digo, que defende arma, que defende que matando, eles estão ainda num ponto da primeira natureza, porque eles acham que o mundo da segunda natureza não lhes serve. Não lhes serve. Esse mundo de igualdade, esse mundo que todo mundo é igual, esse mundo aí é decadente, esse mundo aí, não, tem que ser um mundo como era antigamente. E por que eles ganharam força? Bom, porque o mundo está em transição. Quando o mundo está em transição, a segunda natureza se desfaz, E aí volta a primeira natureza, volta o fascismo. Isso eu já falei. Muito bem. O Putin. O Putin, ele é um representante da Rússia, ele não está sozinho. A Rússia tem uma visão de mundo. A Rússia, a gente tem que entender ela a partir, inclusive, da posição geográfica. Ela está no meio do Oriente e do Ocidente. Ela é exatamente o que faz esse canal entre Oriente e Ocidente. Qual é o símbolo dela? Duas águias. Uma águia Oriente, outra águia Ocidente. Enquanto que os Estados Unidos, uma águia. Certo? O México, uma águia. Essa questão da águia no hemisfério norte, eu poderia fazer um vídeo sobre isso. Mas não vou fazer, vou dar uma palhinha. Ele é
uma questão do que se acreditava. Os povos do norte acreditavam sobre a realidade mesmo, que eram as emanações de uma águia, que cria a gente como cria galinhas, certo? Então ela dá o espírito para a gente e depois ela come o espírito quando a gente morre. É uma visão aterradora. Por quê? Porque o hemisfério norte tem uma visão sobre o mundo muito mais forte, muito mais brutal. Mas o vídeo não é só isso. Eu farei, então, talvez um dia um vídeo sobre isso, certo? Muito bem. Então, a Rússia, ela é meio que a intermediária de dois mundos. Então, ali tem tanto o Ocidente quanto o Oriente. E à medida que o Ocidente vai crescendo dentro da Rússia também, porque ela também é Ocidente, o Oriente, que tem uma visão mais antiga do guerreiro, ele se sente ameaçado. Então, o Putin é um cara que no final do dia ele vai lá e come um iogurte. A ex-mulher dele falou. O Putin, só é o Putin, não me lembro o primeiro nome dele, depois que ele come o seu iogurte no final do dia. Olha, isso tem um simbolismo, porque o Império Romano não comia leite, nem iogurte, nem manteiga. E ele achava os pessoal comer queijo, manteiga, iogurte, etc., cidadão de segunda classe, que eram aqueles bárbaros que vêm lá daqueles países mais frios que comiam leite, certo? E por quê? Porque quem é superior ali do Mediterrâneo tem o azeite de oliva, vinho, né? Não é leite de vaca. Então, até hoje isso se mantém um pouco. Então é um orgulho para quem é daquele lado bárbaro. Agora se tornou um produto de todo mundo, né? Queijo, iogurte, manteiga, mas naquele tempo não era. Por que agora se tornou todo mundo, pessoal? Porque a nossa sociedade ela evoluiu para uma coisa tolerante, mais tolerante com tudo. E estava indo bem. Só que agora o velho mundo reagiu. Então a intolerância voltou. Então eu entendo o Putin. Porque a essência da Rússia tem que ser mantida. E ele estava bem. Ele estava expandindo a Rússia. Todo mundo estava aceitando. Eu não tenho nada contra a Rússia, tá? Assim como não tenho nada contra ninguém, né? Mas o que aconteceu? Sempre ele influenciando nos países da região. Quando ele começou a perder o avanço do Ocidente, se mostra, ele começou a ficar mais nervoso. Quando caiu o presidente aquele, que era assim um fantoche dele, na Ucrânia, ele invadiu a Crimeia. E aí começou a reação do lado da Ucrânia, certo? Fascismo ali, nazismo contra os russos, russofobia, que é natural, né? Quando o teu país... O que acontece com a Ucrânia, pessoal? Ela também é um país parecido com a Rússia, dividido entre Oriente e Ocidente. E tinha uma parte que era pró-Rússia, né? E ainda tem, digamos, mas era meio a meio, mais ou menos. Estava ali, uns queriam ir para a União Europeia, outros queriam se unir com a Rússia. O que acontece? Quando o presidente prometeu ir para a União Europeia, o candidato a presidente, e depois disse não dá, é evidente que ele estava mancomunado com o Putin, né? E a sociedade, pelo menos a parte pró-ocidente, reagiu e acabou tirando ele. O Putin não aceitou e invadiu a Crimeia. Vocês me entendem? Quando ele invadiu a Crimeia, o que acontece? É natural que o pessoal pró-ocidente cresça. E cresça o sentimento contra a Rússia, que até ali era pacífico, agora o cara invadiu, certo? E aí depois o cara faz guerra, bom, o presidente da Ucrânia, que é pró-ocidente, certo? Ele cresceu e ele mesmo daí foi mais pró-ocidente ainda. Vocês entendem? Então a Rússia, com a sua tentativa de não deixar aquela coisa ocidental crescer, ela avançou militarmente, só que isso é pior, porque daí as pessoas ficam contra. Porque aí não é questão só de ter medo. As pessoas têm medo, mas as pessoas também têm um modelo de mundo, que elas lutam por esse modelo de mundo. A Europa tem um modelo de mundo republicano que ela construiu, né? Com mais liberdades individuais, que não é o sistema do Putin. O Putin ficou anos vendendo para a Europa uma OTAN, entre aspas, que seria russa, para deixar os Estados Unidos de lado. E muitos na Europa eram favoráveis, mas nunca se decidiram a abandonar a OTAN e fazer uma espécie de OTAN europeia. Até que o Putin perdeu a paciência
e invadiu a Crimeia. O que aconteceu quando o Putin invadiu a Crimeia? A OTAN voltou com força, porque a Europa começou a descobrir de novo o sentido da OTAN, que é o quê? Ter um sistema armado, que é uma espécie de clube entre os países ricos, junto com os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos inspira mais confiança para a Europa? Porque é o mesmo modelo de mundo, a gente tem que entender isso. Se a gente quer entender e não julgar, a gente tem que fazer um esforço de se colocar num distanciamento. E o nosso modelo do mundo no Brasil, pessoal, ele é muito mais parecido com o da Europa, porque a gente gosta de liberdade. Tem gente defendendo o Putin lá para reprimir a Ucrânia, que quer um modelo igual ao nosso. Será que a gente quer um modelo do Putin aqui para nós? A maioria do brasileiro não quer. O brasileiro, ele acha uma lei, ele acha ditadura, sabe? Como é que vai querer um cara que controle até o celular, né, que tu usa, as coisas que tu fala? Por exemplo, controlar esse meu vídeo aqui no YouTube. As pessoas dizem, os Estados Unidos também controlam. Mas é um outro tipo de controle, né, pessoal? Com muito mais liberdade. Se tu passa certos pontos, eles intervêm. Mas não é um controle que nem tu tem lá naquele lado do mundo oriental. Eu estou julgando eles? Não! Porque a natureza deles é assim. É mais de teu pai lá em cima controlando, certo? E é mais um sistema de menos liberdade, mas eles gostam daquele jeito de ser, mais organizado. Vivam daquela maneira. O problema é essa junção entre um e outro que está dando problema, vocês entendem? É isso. O que acontece? O Putin achava, possivelmente num plano arquitetado com a China, que ele ia chegar ali e ia ser fácil. E o presidente da Ucrânia ia sair disparando, eles iam avançar e a Europa, com medo, iria se distanciar dos Estados Unidos e iria ir mais para o plano deles, que é levar de novo a hegemonia para a Eurásia. Certo? Só que não deu certo. Não deu certo. Porque o Ocidente reagiu. O Ocidente, ele é uma coisa que tem uma completude em si que envolve o quê? Europa e América. Não é só a Europa. É Europa e América. Por isso que a Europa confia nos Estados Unidos, porque é o mesmo modelo do mundo. E o Ocidente reagiu contra isso. E a ação do Putin, em vez de enfraquecer a OTAN, ela revitalizou a OTAN. Bom, eu espero que o Putin seja um cara inteligente, e ele é, e não seja um maluco, acho que ele não é, e que ele vá até o fim do seu plano, enfim, já que ele não quer parar, vá lá, domine algumas regiões da Ucrânia, depois diga, venci a guerra, e aí comece a apaziguar, entendeu? O mundo. E aprenda também com isso, como todo mundo está aprendendo. Espero que não aconteça o pior de começar a largar bomba atômica, certo? E o mundo caminhe realmente para se compreender todo mundo e se respeitar. Eu, inclusive, tenho sinais de algo, alguém não me pergunte quem, que no ano que vem vai começar as mudanças do mundo que a gente quer, pessoal. Sinais de algo, alguém não me pergunte quem. Ele não falou nada, mas eu interpretei através da numerologia, entende? E tem a ver com a situação política que passa hoje no Brasil e que nos diz respeito. Isso sim nos diz respeito. Então aguarde um próximo vídeo que eu vou fazer sobre o que vai acontecer no Brasil a partir de 2023. Me aguarde. Beijos!